O ministro Flávio Dino, do STF, mandou, como você tem acompanhado, os três poderes passarem um pente fino e cortarem os penduricalhos ilegais dos contra-cheques. A decisão foi de ontem, quinta-feira, e ataca diretamente as verbas indenizatórias que servem para driblar o teto do funcionalismo público. Dino deu 60 dias. Perdão, engasguei. Deu 60 dias para o Executivo, Legislativo e Judiciário acabarem com os benefícios que não têm uma lei específica. Entre as mordomias na mira estão auxílio transporte pago a quem nem prova tem de que se deslocou, o auxílio educação sem recibo de escola. Tem também aquela folga de um dia a cada 3 dias trabalhados que servidores podiam vender e transformar em dinheiro. É a famosa escala 3 por 1. Já pensou? Vamos ver na tela um trechinho da decisão do ministro Flávio Dino? Olha lá, gratificações de acervo processual, por vezes premiar quem acumula muitos processos. Auxílio locomoção, que é pago inclusive a quem não comprova se locomoveu ou não para trabalhar. Auxílio combustível, a mesma coisa. Auxílio educação, que acontece por vezes sem que haja o custeio de qualquer serviço educacional. E o ministro seguiu com outras informações na arte que vem a seguir, falando também trazendo também outras informações. Olha lá, há também os penduricalhos que recebem nomes que afrontam ainda mais o decoro das funções públicas. Essa eu vou até falar mais devagar um pouquinho, que vamos lá, ó. Olha esses penduricalhos aí, são chamados de Auxílio Peru, isso mesmo, época de Natal, Auxílio Peru e Panetone. Ainda que se cuide dos nomes, ainda que se cuide dos nomes aparentemente anedóticos, quer dizer, parece piada, eles caem em conhecimento geral repetidamente nos últimos anos, configurando frontal violação à Constituição Federal. O despacho dele é bem grande, a gente separou esses trechinhos aí para você. E isso tudo vai ter que acabar se não tiver amparo no Congresso. E o importante é explicar que a canetada do Flávio Dino não mexe no salário base, nem nos reajustes dos servidores do Legislativo, aprovado nesta semana, porque esses têm previsão legal. O objetivo é barrar a criatividade, vamos dizer assim, administrativa, usada só para inflar ganhos acima do que determina a Constituição Federal e seus limites. Parlamentares de diferentes partidos ainda avaliam como reagir à decisão do ministro Flávio Dino. Claro que a maioria quer apoio, que apoiou, saiu em defesa da liminar. Vamos conferir alguns pontos das redes sociais? Tá lá, Tabata Amaral, conhecida por divergir muitas vezes das decisões do governo, seja ele de direita, seja ele de esquerda, disse o seguinte: como autora de um projeto de lei e uma PEC dão fim aos supersalários, recebo com muito otimismo a notícia de que o ministro Flávio Dino determinou a suspensão dos penduricalhos ilegais. Aquelas verbas, como a gente mostrou aqui, aquelas verbas indenizatórias que se acumulam aos salários da elite do funcionalismo e ultrapassam o teto constitucional. Como autora de um projeto, ela está falando isso. Zeca Dirceu, que é filho do Zé Dirceu, aquele muito famoso ex-integrante lá do PT, ele disse o seguinte: Dino manda suspender penduricalhos não previstos em lei nos três poderes. Já passou da hora. Há tempos lutamos para votar projetos que ponham fim aos super salários. Infelizmente, a maioria do Congresso não deixa votar, fica tudo parado e eles não conseguem. Quem falou também foi Renan Calheiros, tá aí o que ele disse, Quando presidiu o Senado, ninguém ganhava acima do teto, afirmou o Renan Calheiros. A elogiável decisão do ministro Flávio Dino está lastreada na Constituição e é autoaplicável.
Guilhotinar penduricalhos representa uma economia anual de cerca de, gente, olha lá, imagina que tirando esses penduricalhos, uma economia de cerca de 20 bilhões de reais. O ministro Dino tem a visão saneadora dos estadistas, disse Renan Calheiros aí em sua rede social. Rogério Marinho também veio a público falar, vamos ver o que ele disse ali, ó. Reconhecer a necessidade de frear excessos é um passo correto, algo raro no STF há alguns anos. Uma crítica ali, hein? O Brasil precisa de responsabilidade, controle de gastos e combate a privilégios. Não podemos sustentar supersalários e uma máquina pública inchada enquanto o povo aperta o cinto. Responsabilidade fiscal é respeito ao cidadão. Tem que tirar, né, gente? Esses super salários. Imagina, auxílio peru, auxílio panetone, é muito auxílio para o pessoal receber, enquanto tem gente passando fome no nosso país. No governo, a decisão de Dino pode ser vista como um alívio para o presidente Lula, que ficou isento de ter que vetar o projeto de gratificações aprovado pelo Congresso no início da semana. Antes, Lula tinha 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta de reajuste salarial dos servidores do Legislativo, que poderia chegar a 77 mil. Imagine só, hein? Mas, com a determinação, os penduricalhos estão suspensos pelo prazo de 60 dias. Como a decisão é em caráter liminar, ainda passará por referendo do plenário do Supremo Tribunal Federal. O julgamento, gente, foi marcado para o dia 25 de fevereiro. Está chegando aí Ana Paula Ramos. Muita gente aí, até gente que se coloca de forma oposta, né, como oposição ao atual governo, carimbando ali a decisão do Flávio Dino, lá do STF, naturalmente que é uma decisão à parte, não tem nada a ver com o governo, mas muita gente ali que critica o STF, chancelando a decisão de Flávio Dino de tirar esses benefícios aí dos super salários, hein, Ana? Pois é, André. Isso é uma coisa que chama atenção, né? Porque a gente viu essas manifestações tanto de aliados do presidente Lula quanto da oposição a favor dessa decisão do ministro Flávio Dino e contra os penduricalhos, mas recentemente a Câmara aprovou esse projeto que reajusta o salário dos seus próprios servidores e também cria algumas gratificações que também configuram ali penduricalhos, né? E aí, então, e esse projeto foi aprovado, então teve apoio de todos os lados lá no Congresso. A gente sabe que ano eleitoral ninguém quer ficar contra os servidores. Por isso que o presidente Lula parece que também ficou um pouco aliviado com essa decisão do ministro Flávio Dino, porque ele vai ter uma justificativa, a tendência é que ele vete parcialmente essa proposta que foi aprovada na Câmara recentemente, e ele vai provavelmente sancionar o reajuste dos servidores, que está previsto nesse projeto de lei, mas essa parte das novas gratificações ele deve vetar e ele vai provavelmente usar como justificativa a própria decisão do ministro Flávio Dino. E o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, também falou sobre isso hoje, também elogiando essa decisão do ministro Flávio Dino, ele que sempre que tem oportunidade, ele critica os super salários do funcionalismo público e ele acha que o Congresso tem que fazer alguma lei para regulamentar essa questão. Realmente, apesar da Constituição falar do teto, essas gratificações elas acabam ficando ali muito soltas, muito a bem prazer dos políticos que decidem por isso. Inclusive, também, só para a gente explicar um pouquinho essa questão do julgamento que vai ter lá no STF, no dia 25 eles vão julgar essa liminar do ministro Flávio Dino, ou seja, eles vão concordar, né, ratificar essa decisão dele ou derrubar, mas não vai ser análise do mérito. Vai ser feito um novo julgamento depois para analisar, de fato, o mérito desse questionamento, para decidir se esses penduricalhos são legais ou são ilegais e quais são as determinações ali que vão surgir. Isso também pode virar uma jurisprudência, também pode ser importante nesse sentido de regulamentar daqui para frente essa questão. André? Ô, Ana, agora o que chama atenção, né, tem uns nomes aí, até no despacho do Dino ele fala ali, né, que é uma afronta, muitas vezes ele parece até piada, né, auxílio peru e auxílio panetone.
São umas coisas que na cabeça da gente, de um modo geral, né, cidadão comum, a gente fica pensando, a gente imagina, chega final do ano, a pessoa recebe ali um auxílio para comprar panetone, para comprar peru de Natal. Realmente, mas o importante é que de vez em quando ainda tem alguém que vai lá para olhar e fala, gente, vamos revisar isso aqui, porque esse negócio não está certo. Quanto isso, desemprego aí, muita gente sem dinheiro para pagar as contas, é sempre difícil.